Se você pensa na Arca da Aliança como um baú bonito, você perdeu o ponto. Porque a arca não era decoração. Ela era um projeto com especificação técnica, protocolo de manuseio e consequências. E aqui vai o detalhe que quase ninguém encara de frente. A Bíblia dá medidas, materiais e regras, mas não dá o peso. Mesmo assim, a internet vive repetindo números exatos como se fossem certeza. E isso é um erro. Porque quando você entende o que o texto realmente afirma, a história fica ainda mais assustadora. Hoje você vai ver como ela foi construída com medidas específicas e materiais difíceis. Por que ela não podia ser tratada como um objeto comum? Como ela era usada, de verdade, não como amuleto. E no fim, o que a gente sabe e o que a gente só supõe sobre onde ela foi parar. Tudo começa no Sinai, quando Deus não dá um tema, dá um manual. Em Êxodo 25, Deus manda fazer uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro, com argolas e varas para transporte, e com uma tampa de ouro, o propiciatório, com querubins sobre ela. As medidas aparecem em côvados, e as traduções modernas trazem algo perto de 1,10, 1,15 metros de comprimento e cerca de 0,66 de largura e 0,70 metros de altura, dependendo da equivalência usada. E aqui já dá para pegar a maneira do projeto. Não era faz do seu jeito, era faz como foi ordenado. Agora, pensa como alguém que olha a execução. Um povo que saiu do Egito sem oficina organizada no deserto precisa madeira resistente, metal precioso em quantidade, habilidade artesanal e padrão repetível, porque nada podia ficar torto. E aí vem a virada. O texto diz que Deus encheu Bezalel com sabedoria para o trabalho artesanal. Essa ideia aparece na narrativa do tabernáculo como explicação de capacidade técnica, em vez de improviso humano. Ou seja, não é só milagre no céu, é competência aplicada na bancada. Se você curte quando a Bíblia é explicada com contexto e lógica, já deixa o like e se inscreve. Isso me mostra que vale continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A arca não era uma caixa mística solta por aí. Ela era o centro do sagrado, a referência máxima do tabernáculo. Êxodo diz que Deus falaria de cima do propiciatório, entre os querubins. Tradução prática, não era um objeto para curiosos. Era um ponto de encontro e um limite. E isso explica por que o texto insiste em argolas e varas. Se você precisa encostar no objeto para levar, você já está errado. O sistema foi desenhado para o transporte acontecer sem toque direto. Agora vamos falar do que muita gente romantiza. Ah, era só ouro e madeira. Não. A pergunta séria é: de onde veio o ouro? A narrativa do Êxodo fala que Israel saiu com bens recebidos dos egípcios antes da partida. E isso faz sentido como compensação em um êxodo caótico. Mas presta atenção no meu ponto como seu treinador aqui. Muita gente usa isso para afirmar: tinha X quilos. Só que o texto não dá o peso. Então qualquer número fechado, 150 quilos, 200 quilos, etc. é estimativa, não certeza. O que dá para afirmar com honestidade: ouro por dentro e por fora aumenta muito o peso, tampa de ouro adiciona mais massa, varas e argolas reforçam a estrutura, e isso tudo torna o transporte um evento, não uma caminhada simples. Se alguém te vende certeza numérica aqui, desconfia. A fé não precisa de exagero, precisa de verdade. O Novo Testamento menciona 3 itens associados à arca: tábuas da aliança, um vaso com maná, a vara de Arão. Mas há passagens que enfatizam especialmente as tábuas. Isso gera discussão. Estavam dentro o tempo todo? Ficaram diante e depois associados? O ponto aqui não é vencer debate, é perceber que, no mínimo, a arca representava palavra, provisão e autoridade. E isso prepara a parte mais perigosa. Em 2 Samuel 6, a arca está sendo levada, e acontece o episódio mais famoso. Um homem toca nela e morre imediatamente. O texto apresenta a morte como consequência de falta de reverência. Protocolo, num contexto em que o próprio sistema de transporte já existia. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. O relato mostra que a arca estava sendo conduzida de um jeito que não era o padrão descrito na Torá. O tema, fazer do jeito certo, está no centro da narrativa. Isso gera uma pergunta desconfortável. Quantas vezes a gente quer resultados santos com métodos qualquer coisa? A arca na história vira um choque de realidade. Sagrado não é para ser domesticado.
Em vários momentos, a arca aparece em contexto de batalha, mas o padrão bíblico não é leva a arca e ganha. É obediência e direção. Quando o povo tenta transformar o sagrado em garantia mecânica, dá errado. E a história da captura pelos filisteus mostra justamente isso. A arca não é um talismã que você usa para forçar Deus. Ou seja, para uns, ela significava presença e temor. Para outros, crise e juízo. Mas em todos os casos ela expunha o coração da pessoa e da nação. Agora entra o uso mais pesado, o dia da expiação e o Santo dos Santos. A tradição bíblica descreve que era um momento restrito, com ritual e fumaça de incenso como cobertura, ligado ao propiciatório. O Novo Testamento também conecta isso à ideia de expiação. Em termos humanos, pense assim: é como se o centro do sagrado tivesse uma placa invisível, não ultrapasse. E isso não é sobre Deus frágil, é sobre um povo aprendendo que santidade não é estética, é ordem. O que dá para afirmar com segurança: a partir do período da queda de Jerusalém para a Babilônia, o destino final da arca fica incerto. A Enciclopédia Britânica resume do jeito mais honesto: não há consenso confiável sobre o que aconteceu depois. E aí surgem teorias principais. 1. Enterrada, oculta em algum lugar ligado ao monte do templo. Há tradições judaicas e muita especulação sobre câmaras subterrâneas. Também há relatos modernos envolvendo túneis e disputas arqueológicas, políticas no entorno do Muro Ocidental. 2. Levado para outro lugar, como Babilônia. Ou escondida antes. Existem tradições divergentes em fontes antigas e debates históricos. 3. Tradição etíope. Aksum. A Igreja Ortodoxa etíope mantém a tradição de que a arca estaria em Aksum, com acesso extremamente restrito. Isso é parte importante do imaginário histórico, mas não é verificável publicamente. Agora traz para sua vida. A arca na história grita 3 coisas. 1. Deus leva detalhes a sério. 2. O sagrado não é ferramenta de controle. 3. Obediência vem antes de espetáculo. Talvez o que está travando sua vida não é falta de milagre. Talvez seja excesso de atalho. Você quer a presença, mas foge do processo. Quer resultado, mas evita alinhamento. E a pergunta final é simples: você está tratando Deus como centro ou como recurso de emergência? Que Deus possa neste momento te direcionar ao caminho correto, que Ele venha a te deixar seguro debaixo das sombras de tuas asas. Comenta aqui embaixo: em que área eu preciso voltar ao jeito certo? E se esse vídeo te ajudou, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo vai continuar nessa linha. Bíblia, história e verdade sem exagero. Que Deus te abençoe.